Olá! E aí, estão gostando dos vídeos? Gostando da história do Quincas Borba? No vídeo anterior, a gente viu o Pedro Rubião já com sinais de semidemência, já está ali apresentando loucura, esse amor aí doentio que ele sente pela Sofia. E vimos também que o casamento do Carlos Maria e da Maria Benedita foi concretizado, eles partiram para a lua de mel na Europa. E a Fernanda, aquela personagem que eu pedi para vocês guardarem um pouquinho, para vocês tomarem cuidado com essa personagem, que é uma personagem muito diferenciada na obra, ela vai receber cartas do Carlos Maria, da Maria Benedita, contando sobre a felicidade desse casamento, a felicidade do casal e principalmente que ela estava grávida, estava esperando um filho ali, uma criança do Carlos Maria. Claro que quando a Fernanda vai contar isso para a Sofia ela é pura vaidade, ela sente uma inveja, um ciúme, era para ela estar ali na pele da Maria Benedita. E ela fica pensando nas possibilidades de aventuras, de amores que ela podia ter ao longo de sua vida. Inclusive ela pensa até no marido da Fernanda, o tal do Teófilo. Bom, a Sofia, certa vez ela vai encontrar Rubião na casa da Fernanda e a Fernanda vai começar a dar conselhos ali para a Sofia e para o Palha ajudar o Pedro Rubião, eles precisavam ajudá-lo, uma vez que eles eram amigos, entre aspas, a gente já sabe que essa amizade não era muito verdadeira. Mas a Fernanda, gente, por que eu pedi para vocês guardarem a Fernanda com uma atenção especial? A Fernanda, ela não usufrui do dinheiro do Pedro Rubião, ela não tem interesse nenhum ali de financeiro, mas e ela também não tinha parentesco nenhum ali, mas ela está o tempo inteiro ajudando o Pedro Rubião. E ela percebe que aquele núcleo de amizade que ele tinha, ele não está tendo mais, ele está sendo abandonado pelos amigos e também pela Sofia e pelo Cristiano Palha. Então é ela que fica do lado dele, é ela quem vai pedir para o Cristiano Palha alugar uma casinha para ele, porque a essa altura ele já perdeu a casinha o palacete que ele tinha. Então o Palha ajuda a contragosto, mas vai lá, aluga uma casinha, manda o Pedro Rubião para lá, mas é a Fernanda que está ali o tempo inteiro do lado do Pedro Rubião. Então eu diria que é uma personagem íntegra, é uma das poucas personagens ali que se relacionam sem nenhum interesse. Aqueles milhares de amigos que ele tinha, lembra que a gente está falando do século XIX, então a gente está falando de século das máscaras, os relacionamentos artificiais, os relacionamentos por interesse. Então aquele bando de amigos foi embora, e é a Fernanda quem vai pedir para que um médico possa consultar o Pedro Rubião. E esse médico fala que o motivo da causa da loucura dele, da moléstia dele, da doença dele, só podia ter sido a Sofia, o amor que ele nutriu por essa Sofia. Inclusive esse médico insinua a Fernanda que essa bondade, esse cuidado que ela mantém pelo Pedro Rubião, pode ser também um amor que ela nutre aí pelo Pedro Rubião, e ela não se dá conta disso, apesar de ser casada com Teófilo. Teófilo estava viajando, e aí o médico dá esse recadinho para ela. Bom, enfim, ninguém liga para o Rubião. Ele certo dia está andando pelas ruas, uma molecada acaba tirando sarro dele, acaba enchendo a paciência dele. Inclusive um desses meninos é o Deolindo. No começo da história, esse Deolindo ele foi salvo de um atropelamento pelas mãos do Pedro Rubião. Inclusive o Camacho, um dos amigos do Pedro Rubião, ali, político, dono de jornal, ele faz publicar uma nota no jornal, o herói Rubião, Na época o Rubião era um ricão, o Rubião não era louco, Então ele publica uma nota
do Rubião salvando esse Deolindo, e agora esse menino, né, está ali zombando da loucura, né, e do modo como Pedro Rubião está andando pelas ruas. Tá? E aqui a gente já está se encaminhando, né, para o final da nossa história. O Pedro Rubião ele é levado a uma casa de saúde, né, a um hospital. A filhinha da Maria Benedita com Carlos Maria nasce. Né, a Fernanda vai conhecer, esquece um pouquinho lá das desgraças que pairam sobre o Rubião. O marido dela volta de viagem, né, como se as coisas estivessem entrando nos eixos. Sofia e Pália já estão milionários, eles construíram um palacete, eles vão dar um baile em homenagem, né, para mostrar para a sociedade de Botafogo ali o quanto eles conseguiram enriquecer. Isso era um costume, não basta ficar rico, né? Você precisa mostrar para a sociedade que você é rico. E na véspera desse baile, o Pedro Rubião vai junto com o cãozinho Quincas lá pedir para o Pália, né, dinheiro, porque realmente eles vão embora, tá? Eles vão sair dali, eles vão voltar para Barbacena. Bom, então nós temos Rubião e Quincas tomando uma grande chuva, vagando pelas ruas como verdadeiros mendigos. Lembra que o Quincas Borba, filósofo, né, antes de se tornar filósofo, ele era mendigo, e agora a gente tem o mesmo processo com o nosso Pedro Rubião e o cãozinho. Então eles tomam uma grande chuva, até que a comadre, eles já estão em Barbacena, a comadre acha, né, esses dois, e ela agasalha ali o Pedro Rubião, agasalha o cachorro, mas ele está totalmente louco. Ele só repete aquela máxima do Humanitas: ao vencedor as batatas, né? E o mesmo médico que cuida do Quincas acaba cuidando dele, né? Vai acompanhá-lo, mas não tem jeito, ele acaba morrendo, né? E 3 dias depois o cãozinho também morre. Então vejam que aquelas exigências do testamento, dar um sepultamento digno para o cãozinho, depositar o cãozinho, né, os ossinhos do cãozinho numa caixa, deixar essa caixa na parte honrada da casa, né, isso ele não consegue fazer, porque ele morre antes do próprio cão. Tá? E o último capítulo da nossa história é esse aqui. Queria dizer aqui o fim do Quincas Borba, que adoeceu também, ganhou infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono e amanheceu morto na rua 3 dias depois. Mas, vendo a morte do cão narrada em capítulo especial, é provável que me perguntes se o seu defunto homônimo é que dá título ao livro, e por que antes um que outro? Questão prenhe de questões que nos levariam longe. Eia, chora os 2 recentes mortos, se tens lágrimas. Se só tens riso, rite, é a mesma coisa. O cruzeiro, que a linda Sofia não quis fitar, como lhe pedia Rubião, está assaz alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens, né? Então, o que a gente vê aqui primeiro vamos, né, desmembrar aí essa linguagem do Machado. A obra falando da obra, né? O capítulo falando do capítulo. Isso é uma característica conhecida como a metalinguagem, né? Então, você tem aqui ele falando do título da história em um capítulo, então falando do capítulo, a metalinguagem. Essa conversa com o leitor, ele está dizendo para o leitor, né? Quem será que dá título ao livro? Será que é o cachorro ou será que é o filósofo? Né? Isso é uma questão prenhe de questões, nos levaria um tempo, deixa quieto, né? Não vou responder isso, não. E esse diálogo continua, ele está dizendo, se você tem riso, ri, se você tem choro, chora, né? Se você tem lágrima, chora. Então, esse diálogo que ele faz com o leitor, que também é uma técnica machadiana, aí, é uma característica das obras de Machado. Esse pessimismo, né, no final dessa história, essa morte aí, e a ideia que nós temos aqui,
tudo aconteceu, esse sofrimento aconteceu porque a Sofia não quis olhar para aquele cruzeiro. Quem não assistiu o segundo vídeo em que eu mostro a cena do cruzeiro, ele pedindo para a Sofia olhar para o cruzeiro, né? E a Sofia não olhou, ou seja, a Sofia não retribuiu a esse amor. Bom, então nós temos aqui, né, um capítulo bem pessimista, bem triste, e o Pedro Rubião, gente, e esse cãozinho funcionando como vencido. Lembra da teoria do humanitismo, né? Os vencedores ganham as batatas, o vencido apenas a nossa compaixão. E aí o nosso Quincas, o Pedro Rubião e o Quincas, né, o cãozinho, eles são, portanto, esses vencidos. Bom, no próximo vídeo eu faço uma síntese das principais características que a gente encontra aqui nesse livro. Bom, espero que tenham gostado da história e aproveitem o último vídeo para a gente finalizar. Beijinhos!